Fala aí, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como estudar filosofia, porque várias pessoas me perguntam isso. Por onde eu devo começar? Como eu estudo filosofia? Eu também estou testando como vai ser a live nesse laptop que é novo e eu sinceramente estou achando uma merda. Estou achando a imagem uma merda, então a câmera dele não é boa. E tô achando. Eu achei o áudio uma merda também, que eu tinha começado no meu canal, no meu perfil sem querer. Aí eu comecei de novo para entrar aqui no grupo. Então é o seguinte: como estudar filosofia? Pelo meu método. Primeiro, estude em inglês. Por quê? Porque as melhores enciclopédias estão em inglês e muitos PDFs não têm tradução para português. Então, primeiro providência que você deve tomar para estudar decentemente é ler inglês. Não consigo ler inglês, acho difícil. Aprenda, treine, leia com o dicionário do lado, fica colocando as palavras no dicionário, no Google. Eu fiz isso durante muito tempo. Porque aí você vai ter acesso à Internet Encyclopedia of Philosophy e a Stanford, que são as duas melhores enciclopédias de filosofia. Segundo, você deve decidir qual área da filosofia você quer estudar. Porque a filosofia não é uma área de conhecimento. Meu dedo não está aparecendo. A filosofia não é uma área de conhecimento, mas são várias. Metafísica, epistemologia, filosofia da mente, filosofia da linguagem, epistemologia, já falei, ética, estética. Então você precisa decidir o que você quer. Aí você digita. Você quer epistemologia? Digita na internet Encyclopedia of Philosophy. Eu tenho que olhar para a câmera, né? Porque se eu olhar para minha cara, eu estou olhando para baixo. Você digita lá no Google Epistemology, IEP, ou seja, Internet Encyclopedia of Philosophy. Estão perguntando aqui se eu recomendo o curso do Olavo de Carvalho. Não, não recomendo o curso do Olavo de Carvalho. Eu já assisti umas aulas, não gostei. Então você vai na Internet Encyclopedia of Philosophy e digita lá, ou no Google, Epistemology, ou na Stanford. Às vezes você vai gostar mais do estilo da Stanford. Eu não gosto. Acho muito enrolado, não vai direto ao ponto. Eu acho a IEP melhor. Aí você lê o artigo, aí você vai lendo os artigos das perspectivas de diferentes filósofos sobre isso. Por exemplo, Kant. Eu quero saber como é a epistemologia de Kant. Então você vai lá, vai ter um artigo na IEP explicando como é a epistemologia de Kant. The Epistemology of Kant, ou Kant's Epistemology, ou Metaphysics, ou Kant's Metaphysics, Aristoteles Metaphysics, a metafísica de Aristóteles, a metafísica de Kant, a metafísica de Tomás de Aquino. Aí você vê o que você se identifica mais. Se você começar a ler e pensar, bom, eu não gostei desse cara, eu acho que ele está falando merda. Então não perca seu tempo lendo, vai procurar outro filósofo, até você achar um filósofo que você comece a ler e você pense, bom, estou gostando do que ele está falando, estou entendendo, está me ajudando, está contribuindo com o meu conhecimento, acho interessante, quero continuar lendo esse cara. Aí você começa a pesquisar os livros desse cara. Primeiro você tem que achar um filósofo que você goste de ler, com o qual você se identifique. Você não vai ler o primeiro que aparecer pela frente. Vai pesquisando as ideias de vários pensadores e vendo com qual pensador você se identifica, e aí sim você decide depois qual livro dele você quer ler. Aí digamos que você queira estudar filosofia da linguagem, e você, dos filósofos da filosofia da linguagem, você gostou mais do John Searle. E aí você quer ler um livro dele. E antes de continuar sobre o livro, você pode também usar o YouTube. O YouTube, na língua inglesa, tem muito conteúdo de filosofia. Às vezes você digita um assunto no YouTube, você vai achar vários vídeos didáticos, vídeos até com desenho animado,
explicando os vários assuntos da filosofia de uma forma bem didática, bem criativa. E aí você vai aprendendo o básico dos assuntos, entendeu? Não vai entrar num texto super complicado, super prolixo, super acadêmico, que você não vai nem entender o que você está lendo, antes de entender as ideias básicas. Então procura entender as ideias básicas primeiro, procura ler artigos, aí você começa a ver com qual filósofo você tem afinidade. Eu penso mais ou menos parecido com esse cara, o X ou Y. Aí você vai querer ler um livro desse cara. Aí você vai na LibGen, Library Genesis, que é uma biblioteca online. Você coloca no Google, LibGen, LIBGEN. Aí você vai para o site da LibGen. Digamos que você quer ler o livro Intentionality do Searle. Aí você coloca lá, Intentionality Searle, vai aparecer o livro em PDF. Você baixa o livro em PDF e lê em PDF. E uma coisa que eu faço também é botar um programa para ler em voz alta. Às vezes eu quero caminhar, comer, fazer alguma coisa, e enquanto isso eu estou ouvindo um livro, um audiobook. Então você coloca o programa para ler em voz alta. Tem alguns livros que tem um audiobook gravado por uma pessoa. Aí pode ter no YouTube, pode ter em torrent. Não tem o Intentionality na LibGen? Sério? É estranho isso. Então, se não tiver, você procura em outras fontes. Né? Ou procura alguém que tenha muitos PDFs. Eu conheço algumas pessoas que têm muitos PDFs. Algumas vezes eu pedi e a pessoa tinha, e me deu. Algumas pessoas já pediram para mim também, eu achei. Então, é basicamente isso. Eu espero que isso tenha sido útil. Eu não sei se tem muita coisa mais para dizer aqui. Então, aproveitando que eu estou fazendo essa live, eu vou emendar outro assunto aqui também, que é o tal do... Eu não sei se eu deveria fazer isso na mesma live ou fazer duas lives, mas eu quero falar sobre comportamentos falaciosos dos debatedores de Facebook, né? Em geral, que eu encontro aqui, principalmente nesse caso parece se aplicar mais aos neocons do que qualquer outra coisa, que é o argumento de mandar você ler um livro. O cara chega e fala assim: aconteceu isso hoje comigo, acontece isso quase todo dia comigo. Um cara chegou e falou pra mim que ontem foi com o Kripke. O cara falou que o livro Naming and Necessity do Kripke, que eu inclusive estou lendo esse livro, ele disse que esse livro refuta a teoria do John Searle. Eu nem me lembro qual era a teoria que ele falou que refuta. Aí eu falei, qual argumento refuta? Aí ele disse, o livro todo. E ainda disse assim, você não lê o livro, então você não tem propriedade para falar sobre o assunto, né? Então, livros se transformaram agora em objetos sagrados, religiosos, e isso parece que está na moda mais entre os neocons. Toda vez que eu vejo alguém falando isso, as pessoas são neocon. Principalmente o pessoal que segue os contra-acadêmicos, geralmente eles são alunos do Olavo de Carvalho, aí eles leem aquela listinha lá deles, o Eric Voegelin, Russell Kirk, enfim, eles têm, parece uma seita essa merda, todos eles falam as mesmas coisas, alegam ter lido os mesmos livros e alegam que você está desqualificado porque você não leu os livros. E quando eu li o livro, eu não falo que eu li, entendeu? Porque isso seria admitir que a pressuposição dessa pessoa está certa. Se a pessoa diz que eu preciso ter lido um livro para ter a permissão de
argumentar sobre alguma ideia e eu digo, não, eu li sim, então eu estou argumentando nos termos dessa pessoa. Eu estou concordando com ela. Não, é verdade, eu preciso ter lido o livro. Eu li sim. Então o que eu faço agora? Eu nem falo mais se eu li ou não li o livro. Eu me recuso a responder. A pessoa pergunta assim, você leu o livro X ou Y? Eu me recuso a responder. Porque isso não tem nada a ver com o argumento. O argumento é baseado em ideias. Se eu entendi a ideia e eu tiver um argumento sólido refutando, então ele é um argumento sólido, acabou. Não importa se eu disser esse argumento, se um mendigo disser esse argumento, se um programa de gerador de letras aleatórias escrever esse argumento, não importa. O argumento é o mesmo. Eu não sei se vocês estão vendo a tela bugada aí, mas eu estou vendo aqui. Depois eu vou conferir. Então, isso é ridículo. Isso está me incomodando muito, porque parece uma epidemia. Eu tô vendo essas pessoas brotarem de todos os bueiros da internet, como um apocalipse de zumbis argumentativos com livros na mão, acusando você de não ter lido esses livros e dizendo que por isso você está desqualificado. É ridículo, simplesmente ridículo. Eu nunca fiz isso, cara. Eu tô na internet há anos, eu tenho um canal no YouTube há anos, eu estou debatendo há anos, eu nunca falei que alguém está desqualificado porque não leu um livro específico. Eu nunca nem perguntei se a pessoa leu. A não ser que a pessoa fale sobre o autor, né? Por exemplo, se a pessoa estiver falando assim, eu acho que o Mises falou tal coisa. Aí eu vou perguntar, você leu Mises? Para saber se ele falou tal coisa. Aí tudo bem, né? Mas você está falando sobre o cara, né? Mas se você está falando sobre a ideia que ele escreveu, essa ideia não pertence a ele. A ideia não pertence a ninguém. Duas pessoas podem ter a mesma ideia separadamente, né? O Leibniz e o Newton descobriram o cálculo integral ao mesmo tempo, né? Pelo menos a gente acredita que sim. Então é um argumento, um ad livrum. Eu queria fazer um vídeo sobre isso. Eu queria fazer vídeo. Quando eu começo a fazer live, meu nariz começa a coçar. Que merda. Bom, eu queria fazer um vídeo sobre como estudar filosofia, porque ficam me perguntando. Aí eu queria fazer esse livro sobre o argumento ad livrum, porque tá me enchendo o saco. E eu quero provocar mesmo tretas com essas pessoas. Que é um pessoal que se baseia em autoridade e tradição, né? Eles têm uma listinha de autores belos e morais. Aí são os autores que o Olavo de Carvalho falou e o Nando Moura falaram que são belos e morais. Então eles anotam na listinha os autores belos e morais. Aí os autores feios e morais. Feio, bobo, cara de mamão. Aí eles anotam uma listinha com os autores feio, bobo, cara de mamão, porque o Olavo de Carvalho falou que eles são feio, bobo, cara de mamão, e o Nando Moura falou que eles são feio, bobo, cara de mamão. Que é o Kant, é o... sei lá. E o Mises parece um paradoxo, porque o Mises é um dos maiores influenciadores do movimento libertário. Ele praticamente deu nascimento ao movimento libertário indiretamente, né? Com a praxeologia é a base do austro-libertarianismo, mas ao mesmo tempo ele está na listinha dos autores belos e morais, né? Porque a economia, sei lá, conservadora tem esse dilema se ela é liberal ou não. E hoje mesmo eu vi uma treta de dois neocons discutindo um com o outro porque um dizia que Mises era socialista, só que socialista não no sentido dos ANCAPs que dizem que é um estatista, mas socialista no sentido marxista mesmo, né?
Cara, porque os neocons, sei lá, eles querem taxar de esquerda tudo que não é neocon, né? Aí você tem umas criaturas ridículas, tipo aquela Luana Basto, que inclusive criaram o termo conservadia, né? E tipo aquela agora Sarah Winter, né? Pessoas que você vê que elas não têm um neurônio funcionando, elas só seguem uma cartilha dos conservadores, né? Para ser conservador, você precisa ah, seguir essa listinha de preceitos, né? Então todos eles pensam as mesmas coisas, falam as mesmas coisas, parece uma seita. Ah, esses conservadores. Deve ter explodido outro supermercado aqui no meu bairro. Ah, faz uns 2 meses explodiu um supermercado aqui, já reconstruíram. Caiu um ar-condicionado no meu telhado também, porque teve uma tempestade aqui, é coisa foda. Então esses conservadias aí estão pedindo para eu mandar o Nando Moura tomar no cu ao vivo. Qual o dedo que vai aparecer aqui? Porque fica invertido. Nando Moura, vai tomar no seu cu! Mas esse pessoal, cara, parece uma seita. Eu não sei se os liber... Bom, estão explodindo alguma coisa aqui. Eu não sei se é o cara que vende esfirra. Tem um muçulmano que vende esfirra, quibe, essas coisas aqui perto. Pode ser que seja ele que está explodindo aí. Mas, então, é ridículo, cara. Essa cultura neocon é um lixo. Vocês neocons pagam de defensores da alta cultura, mas a cultura de vocês é um lixo, é um pé no saco. Eu não vejo vocês produzirem porra nenhuma de arte decente. As melhores obras de arte não foram produzidas por neocons. O neoclássico, neoclassicismo, os pré-rafaelitas, nenhum deles era neocon. Então essa cultura de merda que não produz porra nenhuma de bom. Então vocês são uma merda, cara. A cultura que vocês produziram é dancinha do impeachment, ao som de vuvuzelas e de panelas que vocês batem, e as conservadias são os ícones, são as musas da sua alta cultura, são os conservadias, grande merda. Então vai todo mundo tomar no cu. Então, estão falando aqui que eu sou deísta. Eu já deixei de ser deísta, cara. Eu sou agnóstico agora. Então vocês têm alguma pergunta? Porque eu não estou vendo vocês fazerem pergunta nenhuma aqui. Façam perguntas. Então esse pessoal, ele se baseia em tradição, se baseia em autoridade. Eles seguem o Cid Muhammad lá, o Olavo de Carvalho, esotérico, que manda eles gostarem de certos autores e não gostarem de outros autores, porque são bobo, feio, cara de mamão, e o autor X é belo e moral, e eles ficam repetindo a mesma merda. E eu nem vou dizer, eu nem vou comparar o Olavo de Carvalho com os seguidores dele, porque os seguidores são muito piores do que ele. Ele mesmo diz isso, né? É porque eu não tava scrollando aqui os comentários. Por isso que eu pensei que vocês não estavam fazendo pergunta. Então, é isso aí, cara. Ele é tipo uma seita. Eles seguem uma cartilhazinha da alta cultura, como qualquer outra seita. Quem entende de seita, quem já pesquisou, quem sabe muito bem, já sente o cheiro de longe de uma seita. E o libertarianismo tem que tomar cuidado também para não cair na mesma merda, para não virarem adoradores de autores. Apesar de que os autores libertários são bem racionais, né? São bem racionais, usam argumentos, não apelam à autoridade, não apelam à religião.
não apela à tradição. Então, os autores libertários e austríacos, incluindo Mises, né, são bem racionais, e então isso dificulta um pouco esse comportamento de seita no movimento libertário. Mas você tem, por exemplo, o Jeffrey Tucker. A gente tem que tomar cuidado com esse vagabundo aí do Jeffrey Tucker, porque o que ele quer é inserir o politicamente correto explicitamente, né? Só quem nunca pesquisou nada do Jeffrey Tucker pode estar inocente sobre isso, né? Ele quer inserir feminismo, movimento LGBT, né? Dentro do libertarianismo, que são movimentos totalmente antirracionais, e por isso que ele criou esse termo, brutalista, né? Todos que não concordarem com ele são brutalistas. É tipo fascista. E outra coisa também que eu estou aproveitando aqui para falar essas coisas, aproveitar, e isso aqui serve como rascunho também, porque depois eu quero fazer uns vídeos pro meu canal. É que esse pessoal neocon adora falar também sobre ideologia. Tudo que eles discordam é ideologia. Então a gente pode identificar que todo movimento idiota tem uma palavra feio bobo que equivale a feio bobo, cara de mamão, para todo mundo que discorda. Para os esquerdistas, os feios bobos, cara de mamão, são os fascistas. Todos que discordam são fascistas. Então os ANCAPs são fascistas, os neocons são fascistas, o Hitler é fascista, e todos são a mesma coisa. Para o Jeffrey Tucker, como ele não pode chamar de fascista os ANCAPs, porque eles não defendem o Estado, ele chama de brutalista. Então todo mundo que discorda é brutalista. Para os neocons, todo mundo que discorda é ideólogo. O gnóstico. Esses caras me chamam de gnóstico. Eu nem sei o que é. Eu nem sei o que é gnóstico, cara. Eles não sabem também. Eles têm uma explicação lá. Eles não conseguem explicar. Eles não conseguem explicar as ideias. Eles só conseguem mandar você ler um livro. Você discorda de alguma coisa? Você tem que ler o livro tal, 1000 páginas. Pronto, lê as 1000 páginas, aí depois você vai estar qualificado. Aí vamos supor que eu leia essa merda toda e eu não encontre um argumento lá. Ou o argumento que eu encontro é uma bosta, que eu demoraria 10 segundos. Eu já explodiu outro kebab aqui. Demoraria 10 segundos para perceber que o argumento é uma bosta e refutar. Mas não, eu tenho que gastar um mês para ler a porra do livro, quando eu poderia gastar 10 segundos. Então eles não conseguem explicar as merdas que eles mesmos defendem. Os libertários conseguem. Você pode perguntar qualquer coisa para mim, eu não vou mandar você ler livro. Eu vou explicar em umas 10 linhas o porquê que aquilo é certo ou que aquilo é errado. Certo? A não ser que você esteja falando do livro ou do autor. Aí sim eu vou mandar você ler o livro, né? Então, eles chamam de gnóstico, que eu não sei o que é, e o de ideólogo. No fundo, não adianta você perguntar o que é. Gnóstico e ideólogo é todo mundo que não pensa igual a mim. É isso. Se você não pensa igual a eles, você é isso. Você é um gnóstico ou ideólogo. Assim como toda seita tem o nome, né? Tem a cientologia. Você é um, sei lá como é que é, dissidente, pessoa. Tem uns macacos aqui soltando fogo pelo cu. Você é uma pessoa que não é confiável, sei lá. Então, ou você é um herege, ou você é um pecador, ou você é destinado ao inferno, ou você é um fascista, ou você é um socialista, né? No caso dos libertários. Quem todo mundo que discorda é socialista. Mas enfim, o importante que eu estou dizendo aqui é que eu quase derrubei minha lâmpada aqui. O importante é que isso não inclui argumentos, entendeu? Não tem nada de errado você dizer que alguém está errado, que alguém é estatista, desde que você use argumentos para isso. E não use um nome feio, bobo, cara de mamão, que automaticamente, magicamente faz a pessoa ser um feio, bobo, cara de mamão. Isso não faz o menor sentido. Nossa, quanto comentário, cara.
A minha vizinhança tá bombando. Ela, cara, tá cheio de muçulmano aqui. Tem um cara que vende esfirra aqui do lado da minha casa. Eu não compro essa porra. Vai que eu tô financiando as bombas dele lá, que ele vai comprar dinamite com o dinheiro da esfirra. Eu não. E a Cecília Finger. Não, não, não tem nada, Cecília Finger. Eu só fiz um comentário no vídeo dela, eles ficaram printando. Tudo que eu falo vira print agora, porra. Um, a Cecília Dedo, né? Meu professor de filosofia do ensino médio, super fã do Kant. O nome dele é. Qual é o nome dele? Não sei. Então, mas é isso aí, cara. É porque tentaram fazer uma pegadinha aqui comigo. Mas é isso aí, cara. Eu não tô vendo mais nenhuma pergunta. E as perguntas que vocês fazem são idiotas, porque vocês são retardados, débeis mentais, com síndrome de Down e avançada decomposição cerebral, então é melhor eu nem responder nada. Então é isso, cara. Eu já falei sobre como estudar filosofia, falácias neocons, das conservadias e tal. Mas isso é porque hoje eu tô xingando os neocons porque eles estão me enchendo o saco. Mas eu vou xingar os libertários também outro dia. E então é isso, cara. São dois vídeos que eu queria fazer. Tem outro vídeo aqui que tá anotado ali na minha tablet, mas eu não vou pegar agora porque eu tô com preguiça. Na verdade é a continuação sobre filosofia, né? Porque eu fiz uma introdução. Então é isso, cara. Eu queria responder perguntas, mas vocês só estão fazendo pergunta idiota. Então, infelizmente, não vai dar pra responder perguntas. Vocês não querem perguntar nada mesmo. Última chance. Valeu então, cara. Terminar a live.